Vamos voltar a falar da proposta do governo de nova âncora fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou a nova regra apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Confira os detalhes na reportagem de David de Tarso. O aumento considerável dos juros e os mais diferentes setores que têm sofrido com isso foi um dos temas principais dos eventos realizados em São Paulo, com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele avalia que a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo setor econômico do governo é super positiva e evita uma trajetória explosiva para a dívida pública, mas é preciso aguardar a aprovação. O presidente do BC afirma também que tem tomado medidas para baixar a taxa básica de juros, mas que depende sim da credibilidade das atitudes adotadas pelo governo Lula. A Selic ela é importante, mas o que a gente faz para se propagar através da curva, para que de fato gere uma situação de crédito farto e amplo e sustentável para todos, precisa ter credibilidade. Então é importante construir essa credibilidade, por isso que o arcabouço fiscal é um tema importante, por isso que eu estou aqui explicando e a gente explicar o que a gente está fazendo é importante, porque nenhum banco central quer ter juros altos, a gente quer cair os juros, é óbvio que a gente quer trabalhar com juros baixos, mas a gente tem que olhar o que é sustentável para frente. O presidente do Banco Central disse que a meta é estabilizar a inflação com o menor custo possível. Ele ainda citou a Argentina como exemplo que tem sofrido com um descontrole inflacionário. A gente tem experimentos não muito distantes de nós, como a Argentina, por exemplo, que saiu até um dado essa semana do aumento de pobreza, né, que é basicamente causado por uma inflação descontrolada, porque no final das contas a inflação é um imposto muito maligno, né, e incide muito mais sobre quem tem menos recursos. As pessoas que têm mais dinheiro se protegem através de algum tipo de correção monetária. Campos Neto também foi questionado sobre a transparência de crédito concedido às empresas para evitar, por exemplo, rombos bilionários como aconteceu com a varejista Americanas. Eu acho que a gente nunca vai ter um sistema infalível. Eu acho que a gente está caminhando no sentido de ter mais transparência em tudo. O Banco Central, por exemplo, tem um banco de dados que os bancos conseguem entrar e ver a concentração de crédito nas empresas. A gente recentemente viu que, se tivesse sido consultado esse banco de dados com mais frequência, poderia talvez ter servido de algum alerta. O presidente do Banco Central também destacou que o governo deve aumentar a arrecadação em cerca de 90 bilhões de reais com a taxação de apostas online, encomendas que vêm da China por meio do mercado eletrônico, driblando regras da Receita e proibição de que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados via ICMS possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. Ele também confirmou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no sentido de que já estão bem avançadas as conversas sobre a possibilidade de parcelamento de operações feitas no débito com a utilização do Pix. Márcio Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, também participou do encontro com Campos Neto. Ele disse que o setor vive um dos piores momentos com a paralisação das atividades em 12 fábricas espalhadas por todo o país e que, se as taxas de juros continuarem dessa forma, o desemprego é inevitável no segmento. A Anfávia diz que 2 anos atrás, 70% das vendas eram a prazo e 30% à vista. Já neste primeiro semestre de 2023, a ordem praticamente se inverteu, com 65% das compras à vista e 35% a prazo, sendo que o setor está dependente de locadoras que tendem a parar de comprar por um período. Pois é, lembrando que o ministro da Fazenda prometeu enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias o projeto do novo arcabouço fiscal, e vamos tratar justamente desse projeto com o nosso convidado, o economista Rogério Mori. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, boa noite, Daniel, boa noite, Lívia. Eu acho que assim, o arcabouço fiscal, né, esse que acabou de ser divulgado, que foi divulgado recentemente pelo Ministério da Fazenda, ele é um avanço em relação ao que tinha, né? Basicamente o governo não tinha nada, né? É um governo que começou lá atrás, né, já com uma mega PEC da transição, né, que ampliou enormemente os gastos e sinalizou que o teto de gastos iria ser revogado. Então, basicamente, a gente não tinha nada como um arcabouço fiscal para balizar o que ia ser a política fiscal desse governo daqui para frente. Então, esse desenho que foi colocado, ele é um desenho que impõe aí algumas metas, né, basicamente de resultado primário, que
vamos sair de uma posição de um déficit em 2023, já para zerar em 2024, e superávit daí em diante, né? Sempre numa escadinha crescente aí. Assim, dado que não tínhamos nada, é algo de positivo. Acho que essa foi a leitura que muitos economistas fizeram recentemente, né? Algo que pelo menos sinaliza que não vai haver uma explosão de gastos ou uma explosão da dívida pública, mas é claramente um arcabouço inferior ao que a gente tinha em relação ao teto de gastos. Pois é, mas professor, muitos especialistas, economistas, inclusive entrevistados aqui na Jovem Pan, sentiram falta de algo nesse projeto que trate do corte de gastos. Só se fala em aumento de despesas e eles entendem que para atingir as metas previstas nesse texto do novo arcabouço fiscal, fatalmente haveria um aumento de receitas, ou seja, aumento de tributos. O senhor lê dessa forma, entende que caso o projeto seja hipoteticamente aprovado dessa forma, o aumento na carga tributária seria uma consequência natural? Olha, assim, para mim ficou evidente desde a transição, né, que esse não é um governo que entrou preocupado em cortar gasto, né? Na verdade, a preocupação dele é aumentar gasto, né? O que foi feito desse arcabouço é dizer que nós vamos aumentar gasto, só que para fechar a conta nós vamos aumentar a arrecadação. É isso. A mensagem clara desse arcabouço é essa, né? Eles passam uma sinalização que a velocidade de crescimento da arrecadação vai ser superior à dos gastos, como uma forma de gerar um primário, mas fatalmente isso vai ter um aumento de impostos e carga tributária. A conta só vai fechar dessa forma, né? Nós estamos falando para esse ano já, eu acredito que vai ter que ser necessário um ajuste de 50 bi pelo menos e mais 100 no ano que vem para fechar as contas, né? E isso vai ser feito através de aumento de impostos e arrecadar em setores que hoje não são tributados, acabar com subsídios em alguns setores, é nessa direção que vai ser caminhado. Agora, professor, quando o Campos Neto, mostramos agora há pouco a reportagem falando sobre a reação dele a esse novo arcabouço fiscal, o presidente do Banco Central, reconhece o esforço da equipe econômica, vê essa proposta de arcabouço, de nova regra fiscal como algo positivo e que evita uma trajetória explosiva da dívida. Há algumas divergências entre economistas em relação a isso e quero te ouvir também. Porque muitos dizem que justamente por essa proposta de âncora fiscal estar mais atrelada à arrecadação, ao aumento de receitas e não ao corte de gastos, dificilmente vai ser possível cumprir as metas de estabilização da dívida que constam nesse documento. Fernando Haddad acredita que com as medidas que estão previstas no texto, até 2026 vai ser possível controlar, estabilizar a dívida da União. Há essa possibilidade na sua visão? É factível isso diante do cenário que temos hoje? Olha só, essa questão ela envolve mais do que apenas a dimensão, né, do governo central. Quando a gente fala de estabilização da dívida, a gente está falando não só da União, mas temos estados e municípios. E a gente tem um outro fator que é a despesa de juros da dívida pública. E também tem a questão do crescimento econômico. São várias variáveis que são colocadas e elas, assim, não dá para dizer com precisão que meramente esse arcabouço vai ser um instrumento que vai estabilizar essa relação, né? Ele aponta numa direção, né, de geração de superávit primário, como nós já tivemos no passado, né? A meu ver, é um retrocesso porque é uma volta ao passado. Desde 99, quando tivemos lá o acordo com o FMI, o Brasil tinha a meta de superávit primário, isso não impediu o aumento dos gastos e não impediu o aumento da carga tributária, que chegou aí a 34% do PIB. Caiu em anos recentes porque você tinha o teto de gastos, isso permitiu que você tivesse uma carga tributária menor aí nos últimos anos, o que vai voltar a subir daqui para frente. Agora, com relação à estabilização da relação dívida-PIB, nós temos aí inúmeras variáveis que envolvem isso. Só o arcabouço por si só não é uma garantia, né, de que esse arcabouço, e vamos lá, as metas de primário, elas são relativamente modestas em relação ao que a gente já teve no passado. Fernando Henrique, a gente chegava em meta de superávit primário de 3,5% do PIB. Estamos falando aí de 1%, quer dizer, e que vai ser um esforço considerável para esse governo, né? Via arrecadação. Mas, assim, estabilizar a relação dívida-PIB, de fato, depende muito do cenário. A própria apresentação do ministro Haddad tinha diferentes cenários ali, depende da hipótese que você tem de juros, de crescimento,
que possa dizer que vai estabilizar a relação dívida-PIB. Agora, professor, queria tratar da expectativa em relação à tramitação no Congresso Nacional, se o senhor acha possível promover mudanças. A gente sabe também que foi protocolado um outro texto do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Muito provavelmente os parlamentares, os congressistas irão se debruçar sobre esse novo arcabouço e muitas mudanças poderão ser realizadas. Tem um outro mecanismo para destravar os investimentos públicos, como defende o atual governo, mas que não se baseasse apenas em aumento de arrecadação, professor? O senhor entende que é possível promover algum tipo de ajuste nesse sentido? Bem, idealmente, o que deveria estar na pauta, né, seria uma maior eficiência do setor público, né? Isso permitiria que, por exemplo, controlando o custeio da máquina, ou salários de servidores, fazendo uma reforma administrativa, isso naturalmente abriria espaço para o aumento do investimento, né? Uma coisa que o Brasil começou a fazer isso lá atrás, no governo Bolsonaro, com a reforma da Previdência, não levou adiante a reforma administrativa, tivemos aí a pandemia, foi um governo que foi atropelado por isso, mas isso permitiria não só que o teto de gastos pudesse sobreviver, mas também que você abrisse espaço para que a União pudesse voltar a investir, né? À medida que isso não foi feito, os investimentos foram comprimidos, e assim, afora o que se teria da aprovação desse arcabouço, a retomada dos investimentos, ela seria mais factível se tivesse aí na agenda, de fato, uma pauta de retomada de reforma administrativa, de reforma do setor público, né, para aumentar a produtividade. Professor, ainda falando dessas declarações de hoje de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vamos falar um pouquinho sobre a expectativa de se iniciar um ciclo de redução da taxa básica de juros. Embora ele reconheça quando faz aqueles, vamos dizer entre aspas, elogios em relação a essa proposta apresentada por Fernando Haddad, embora ele reconheça que tenha sido uma sinalização importante para o mercado financeiro que ansiava muito por uma definição de uma nova âncora fiscal, ele deixa bem claro o que comunicados anteriores da autoridade monetária já trouxeram para a gente, que não há uma relação direta automática da apresentação desse arcabouço com o início de um ciclo de redução da taxa básica de juros. Levando-se em consideração a proposta que nós temos hoje e que, como o Dani bem ressaltou, pode ter mudanças ao tramitar no Congresso Nacional e dos indicadores econômicos que temos, desse cenário econômico que temos, é possível que esse início de redução, início de ciclo aconteça ainda no primeiro semestre, na sua opinião? Eu acho bem difícil, assim, eu acho que a gente precisa enquadrar direito o que é o papel da política monetária no contexto de um regime de metas de inflação, né? A taxa de juros subiu não foi porque meramente a situação fiscal piorou. A taxa de juros subiu porque a inflação subiu, né? O que nós tivemos aí foi um aperto da política monetária em função de uma piora do quadro inflacionário que vem melhorando lentamente, né? Assim, vamos lá, as projeções para a inflação nesse ano ainda estão ali na casa dos 6%, 6,2%, bem distante da meta desse ano e até distante da meta do ano que vem. E quem olhou o relatório de inflação do Banco Central viu que as próprias projeções do Banco Central deste relatório de março, o relatório de inflação que foi divulgado em março, pioraram em relação ao relatório de dezembro. Quer dizer, não tem sentido um Banco Central começar a cortar juros quando ele piora a própria projeção de inflação dele e coloca mais distante das metas. Quer dizer, não vejo sentido nesse tipo de colocação. A queda da taxa de juros ela vai estar condicionada a uma melhora do cenário da inflação consistente, que a gente possa ver de fato a inflação convergindo para a meta e, obviamente, o ambiente macroeconômico em termos de crescimento. Vamos lembrar que a atividade econômica está desacelerando, mas ela foi melhor agora no começo do ano do que estava previsto. Muita gente esperava uma atividade pior do que está acontecendo. A taxa de desemprego hoje está menor do que a gente tinha em relação ao ano passado, no começo do mesmo período. Então, assim, eu acho que precisa um pouco qualificar esse debate, imaginar que já meramente a apresentação do arcabouço fiscal vai abrir espaço para cortar juros. Essa relação não é linear. Os juros não subiram por conta do fiscal, os juros subiram por conta da inflação e vão cair em função, sim, de uma melhora consistente do quadro de inflação.
Pois é, vários assuntos tratados nessa entrevista, novo arcabouço fiscal, expectativas em relação à tramitação do projeto e também taxa de juros. Queremos agradecer demais a participação do economista Rogério Mori, professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Professor, muito obrigado mais uma vez, boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigado.